Fala, Homo sapiens! Eu, professor Francisco Anselmi, do Biologia na Cabeça, apresentando videoaula número 16, tratando sobre genes letais e subletais. Vamos à aula então? Então aqui, genes letais e subletais. Bom, quando eu falo em gene letal, estou falando em morte, em letalidade. Exatamente aquele gene que leva à morte. Ou seja, olha o esqueleto ali, falando em morte. Vamos lá. Também a sua forma recessiva, que é o azinho-azinho. Quem descobriu o gene letal foi Monsieur Lucien Queneau, cientista francês, biólogo, naturalista, enfim. A cor da pelagem, que pode ser amarela ou agouti. Alguns autores de livro de biologia adotam a cor cinza, mas é a mesma coisa. O que ele fez? Ele cruzou dois animais, um casal, heterozigoto, cor amarela, e aí então teve aqui ó, amarelo azão azinho, outro amarelo azão azinho e agouti ou cinza azinho azinho. Então ele percebeu que todos os indivíduos que tinham esse genótipo, aqui o azão é o gene letal, a forma letal do gene letal, ou seja, é o homozigoto dominante que determina a letalidade do embrião, ficando assim com esses daqui. E eu pego, como eu vou desconsiderar esse, eu vou ter 3, por isso que eu tenho 2 terços e aquele ali também 1 terço. Então, desaparecendo esse, aqui eu vou ter um total de 2 por 1, que vai ser a proporção dos genótipos dominantes para o genótipo recessivo. E ó, aqui ele desaparece, não conta, porque ele não entra na população. E vamos aos tipos de genes letais em humanos. Como nós temos aqui a doença de Huntington, que ela pode aparecer tanto em indivíduos azão-azinho, como azão-azão. Então ali, ó, doença degenerativa, sistema nervoso, seguido de morte, que se manifesta após os 30 anos de idade. E temos a idiotia maurótica, que é determinada pelo gene azinho, portanto, azinho determina sim essa doença idiotia maurótica, em que é caracterizada por demência, cegueira progressiva e morte, que se manifesta na infância e na adolescência. Também temos o famoso e clássico caso da acondroplasia, que é o nanismo em nós seres humanos. O gene da acondroplasia é o gene azão, mas quando ele está um homozigose, ou seja, azão, aí sim o embrião morre. Não é completamente inviável, geneticamente falando. Genes subletais. Dos genes subletais, subentenda-se que há um esqueleto dentro do armário. Como assim, professor? Então aqui, ó, os genes subletais, ele é uma relação de codominância entre o gene letal e o seu alelo normal, em que os alelos em homozigose, sim, determinam a morte, são letais, um efeito mortal. E os alelos em heterozigose, o que acontece? Os genes interagem, então, o letal, o que vai provocar a doença, mas não a morte em si. Ou seja, é uma condição benigna da doença, uma forma branda dessa doença. Exemplo de genes subletais em seres humanos. Temos a talassemia. A talassemia, então, ela é provocada por 2 genes alelos recessivos, o azinho, a talassemia major, ou seja, aquela que tem um efeito fatal, mortal no indivíduo. E no caso dos genes alelos, azinho, nós vamos ter uma anemia branda, a talassemia menor, que ela se chama. E ela não é fatal, em que a pessoa pode ter uma longevidade normal, morrer de qualquer coisa, menos dessa doença. Outra doença, também é subletal, é a epilóia, causada pelo alelo azinho. Então, a pessoa com epilóia,
ela é azinho. É uma doença degenerativa, então, que provoca lesões nervosas, no tecido nervoso, principalmente no cérebro, provocando a morte ainda em período infantil, ou seja, nas crianças. E a epilóide, então, quando envolve genes heterozigotos, azinho, em que o indivíduo ele é normal, porém ele é portador da doença. Portador por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, o seu alelo recessivo da doença, mas ele é normal porque ele tem o gene dominante. E ele expressa, então, a doença de forma branda. Permite, então, chegar à idade reprodutiva e ter filhos. Leva uma vida normal e atinge até idades avançadas. Só pessoal, dá um joinha nesse vídeo se você gostou. Já se inscreva no meu canal e se inscrevendo já clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e minhas redes sociais lá embaixo na descrição. Fui!